Eu quero convidar, mas hoje eu não vim falar a respeito, não vou falar a respeito do livro. Orando, quando o pastor Jeremias falou comigo, falou: Senhor, o que eu devo falar? E ele me tocou no coração de falar justamente sobre Salmos 49. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 49. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. Já está projetado ali. Ali diz assim: ouvi isto, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Versículo 2: quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará com sabedoria, e a meditação do meu coração será entendimento. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos reservou de estar aqui. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor concedeu a cada um de estar aqui, de poder estar aqui em paz e segurança. E eu quero pedir nesse momento que o Senhor afaste do nosso pensamento qualquer coisa que possa atrapalhar de ouvir a Tua palavra. Que os nossos ouvidos possam estar atentos a ouvir, a escutar a Tua palavra, e que a Tua palavra possa ficar gravada no nosso coração, para que simplesmente nós não somente aprendamos mais uma palavra, mas que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. É no nome do Seu Filho Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Eu estou com a versão aqui, a NVI. Eu gosto bastante da NVI. E a NVI, ela faz um pouquinho a diferença. Ouvi isto, vocês, todos os povos, escutem, todos os que vivem nesse mundo. Ali diz: inclinai os vossos ouvidos, ouvir e inclinai os vossos ouvidos. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês, o tema que eu quero usar hoje é características para ser sábio, características de um sábio. O que é preciso para ser sábio? A primeira característica é o que o versículo fala: ouvir. Você pode pôr no versículo 1: ouvir, ouçam isso, vocês, todos os povos, escutem. O ouvir, existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, ele faz parte dos nossos sentidos, os sentidos do corpo. Nós temos os sentidos: tato, olfato, paladar, a audição, ouvir. E o ouvir faz parte desses sentidos que nós temos no corpo. Ouvir, todo mundo ouve. Alguns são surdos, não vão ouvir. Mas ouvir, você está falando com uma pessoa, ela está te ouvindo. Ela pode estar te ouvindo, mas ela não pode estar te escutando. O escutar, ele é diferente. Ele requer que você ouve o que a pessoa está falando, mas você precisa processar essa informação, dar atenção, prestar atenção, gravar aquilo que está sendo falado. Então você pode simplesmente ouvir uma pessoa. Você ouviu, mas você escutou o que ela falou? A minha esposa, muitas vezes, ela fala isso comigo, ela brinca comigo: você está me ouvindo? Você está me escutando? Eu estou te ouvindo, mas eu estou com tantas coisas aqui que agora eu não estou te escutando. Aí de vez em quando até minhas crianças brincam: o pai não está escutando. Você pode falar que o pai não está escutando. Essa é a diferença. Então, quando o salmista ele fala aqui, olha, ouvir todos os povos, ouvir, escutem, mas não só ouçam, mas escutem. Ou seja, presta atenção naquilo que você está ouvindo, processa, grava, busque referências. Você ouviu a mensagem ou você escutou a mensagem? Você escutou tudo que já foi cantado? Tudo que foi cantado até agora? Tudo que foi cantado, tudo que foi falado? Ou você simplesmente ouviu? Esse é um problema que nós precisamos nos atentar e prestar bastante atenção, porque a nossa geração, ou várias pessoas, de uma forma geral, nós perdemos a capacidade de escutar. Nós estamos muitas vezes preocupados com tantas coisas que nós temos que fazer,
que nós temos que ouvir, que nós temos tantas tarefas no nosso dia a dia, tantas preocupações, que nós muitas vezes não escutamos o que as pessoas estão falando. Principalmente quando nós chegamos para a Bíblia. Nós não escutamos. Eu converso com algumas pessoas que se gabam de: eu tenho 10 anos de igreja, eu tenho 15 anos de igreja, eu nasci dentro de igreja. Mas o que você escutou durante esse tempo? O que você já aprendeu? Esse é um ponto interessante. E aí a minha pergunta para você: quantos anos você tem de igreja? O que você já ouviu e o que você já escutou? O escutar, ele requer você prestar atenção, processar, gravar e anexar o seu conhecimento. Lembre-se, tudo que você ouve é informação, tudo que você vê é informação. Mas a partir do momento que você processa, que você pensa, analisa, pega todos aqueles dados e processa e anexa, significa que você escutou e ele se torna conhecimento. Escutar é a primeira característica para você ser sábio. Escutar, ouvir, entendeu a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir, ele faz parte do nosso sentido. O escutar, ele requer mais atenção. Ele grava as informações que você tem na sua cabeça, que você recebeu. Nesse caso, as informações que existem na Bíblia. O segundo ponto que eu quero falar é o que o versículo 2 ele fala. Gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. O segundo ponto, segunda característica para ser sábio, é justamente a igualdade. Nós temos uma mania de querer separar ou qualificar as pessoas. Nossa, fulano é mais importante, outro é mais importante. Olha, ele é mais rico, então ele requer um lugar melhor. Olha, ele é melhor. Olha, ele tem um emprego melhor. Ele tem uma condição financeira melhor. E parece que nós temos essa mania de, sem querer, ou às vezes já está embutido na nossa cabeça, de separar as pessoas. Ele é pobre, ele é rico, ele é pobre, ele tem um emprego bom. Nós temos uma mania. E automaticamente essa mania, ela muitas vezes nos impulsiona a querer buscar algumas coisas, a querer fazer algumas coisas, a querer ser tratado de forma diferente, a querer as coisas melhor, a querer uma atenção a mais. E aí o salmista fala: olha isso, todos os povos, gente, homens importantes, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. Não existe diferença, todos nós somos seres humanos iguais, nós somos homens, independentemente se você tem uma condição financeira melhor, se o seu carro é melhor ou não, se o seu emprego é melhor, se você tem uma casa melhor, se ele não tem casa e mora de aluguel, independentemente disso, nós diante de Deus, nós somos iguais. O seu conhecimento, aquilo que você é, a sua salvação, aquilo que você faz, aquilo que você serve para Deus, aquilo que você entrega para Deus, ele não vai fazer diferença se você é rico, se você é pobre, o seu emprego ou não. Nós muitas vezes damos tanta atenção a isso, e aí no final desse capítulo, desse Salmos 49, ele diz: olha, no final vocês vão morrer e não vai levar nada para a cova, e vai todo mundo para Jesus. Mas se nós somos iguais e não faz a diferença para o Senhor, por que nós muitas vezes nos preocupamos e damos tanta atenção, tanta importância e gastamos tanto tempo buscando essas coisas do mundo, a qual nós não vamos dar nada? Interessante como muitas vezes nós desempenhamos e gastamos tanto tempo nisso. Nós brigamos com pessoas, nós incomodamos, nós
Nós excluímos pessoas, nós muitas vezes nós tiramos pessoas, nós tiramos a oportunidade de abençoar pessoas, tiramos a oportunidade de andar do lado de pessoas, eliminamos a oportunidade de conviver com pessoas, simplesmente porque nós consideramos que ela é pobre e ela não pode estar no nosso meio. Muitas vezes porque ela não é tão inteligente como eu, porque ela tem um emprego ruim, ela não é um emprego assim, ela não é uma boa pessoa para estar comigo. E muitas vezes esses critérios de qualificação, esses critérios que nós utilizamos para separar as pessoas, para não ter amizade, é justamente essa questão de emprego, de dinheiro, essas questões materiais. Como você tem tratado as pessoas que estão ao seu redor? Como você tem tratado as pessoas do seu trabalho? O seu chefe ou o seu subordinado? Como você tem tratado as pessoas que fazem faxina, os lixeiros? Como você tem tratado as pessoas importantes? Homens importantes? Como você tem tratado as pessoas? Você faz separação de pessoas? Você faz essa separação? Ele tem que tratar bem e ele não? Isso eu olho para Jesus Cristo e eu vejo que ele andava no meio das pessoas, e eu vejo que ele se preocupava mais com doentes, enfermos, paralíticos, as pessoas do povo. E muitas vezes nós somos justamente ao contrário. Nós esquecemos o ensino de Jesus, se preocupando tanto com as pessoas ricas, pensando tantas as coisas, homens importantes, e queremos deixar as pessoas menos importantes. Segunda característica, tratar as pessoas de forma igual, independentemente do estudo, independentemente das qualificações, independentemente das posses, independentemente do emprego, do conhecimento das roupas dela, do que ela tem. Terceiro ponto, falar com sabedoria. No versículo 4, ele diz: a minha boca falará com sabedoria. Para ser sábio, você precisa escutar. Você precisa não somente ouvir, você precisa escutar. E o escutar, ele... Lembra do versículo de Bereia eram mais nobres porque eles consultavam na escritura que estava sendo ensinado? Quando você escuta todas as informações e você está escutando a mensagem, você vai querer consultar se aquilo é verdade ou não. Ela requer você a estudar, ela leva você a estudar. Então você não vai querer, você não vai se contentar só com aquilo. Opa, será que o pastor, o pregador, será que aquilo que ele falou é verdade? Deixa eu dar uma olhada aqui. Você automaticamente já puxa outras informações, você vai consultar nas escrituras, e isso vai te levar a aprender mais. E quando você aprender mais, ele chega nesse ponto aqui, falar com sabedoria. Mas o falar com sabedoria, ele não é simplesmente você soltar palavras. Porque a sabedoria, ele é o conhecimento, não só tudo aquilo que você adquiriu, mas ele é o conhecimento colocado em prática. Você pode ser um bom conhecedor, você pode saber a Bíblia inteira de cor, você pode saber livros, versículos, livros inteiros, você pode saber tudo de cor, mas se você não colocar isso em prática, isso vai ser simplesmente um conhecimento. Sabedoria, o sábio é aquele que coloca em prática. O falar com sabedoria significa que você já aprendeu, você só não escutou, você escutou, aprendeu e agora você coloca isso em prática. Você vive isso no seu dia a dia. E esse é um ponto, quando eu volto no primeiro ponto que eu falei. Eu vejo pessoas que falam: olha, eu tenho 10, eu tenho 15 anos dentro de igreja, mas o que você já está vivendo? Você já aprendeu o suficiente para colocar isso em prática? E o que você tem praticado no seu dia a dia? Você tem vivido isso no seu dia a dia? Você tem anunciado a palavra de Jesus? Você tem feito a diferença? Essa mensagem tem feito diferença na sua vida, e a ponto de você colocar isso em prática para que as pessoas que estão ao seu redor saibam disso, conheçam Jesus Cristo através de você.
sabedoria é você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu e agora você pode transmitir para os outros. E é isso que o salmista está falando: olha, escutem, inclinem os vossos ouvidos, porque eu vou falar com sabedoria para vocês. Eu vivo, eu coloco isso em prática e eu quero transmitir isso para vocês. E agora você que está ouvindo, você já escutou isso, você já processou isso, você está aqui agora de noite, domingo à noite, ouvindo essa mensagem, e agora o que você vai fazer com ela? Você vai chegar amanhã, você vai praticar isso, você vai transmitir para as outras pessoas. Mas a minha pergunta é: o que você fez com o ensino da semana passada? O ensino da outra semana, semana retrasada, com tudo que você aprendeu no ano passado? O que você tem feito com tudo que você já aprendeu? Se for simplesmente mensagens, domingo que você veio aqui, escutou, ouviu um monte de coisas e saiu e parou por isso? Ou tudo que você já escutou até agora, você não somente ouviu, mas tudo que você escutou até agora, você tem colocado em prática, e isso tem feito diferença na sua vida, a ponto de fazer diferença na vida de outras pessoas? Para falar é preciso ser. Para ensinar é preciso estudar, conhecer, praticar, a ponto de você ter autoridade para poder transmitir para outras pessoas. Quando você simplesmente fala palavras sem autoridade, são simplesmente palavras jogadas ao vento. São palavras que entram no coração das pessoas. E na primeira oportunidade, essas pessoas vão jogar essas palavras fora. Palavras de sabedoria são aquelas palavras que entram no coração das pessoas. E elas impactam o coração das pessoas. Elas ficam gravadas no coração das pessoas. Elas ficam gravadas no coração das pessoas a ponto de que essas pessoas, elas vão querer pegar essas palavras e elas vão querer praticar, colocar em prática. Essas pessoas, elas vão chegar, elas vão falar assim: olha, no final, quando você transmitir essas palavras, essas pessoas vão falar: eu preciso colocar isso em prática, eu preciso disso. E a minha pergunta para você: as suas palavras têm sido sabedoria? As suas palavras têm sido de sabedoria para as pessoas que estão aí fora? Muitas vezes nós gastamos tempo em conversas e falamos sobre um monte de coisa. Quando nós encontramos pessoas, falamos sobre tantos assuntos, falamos sobre futebol, falamos sobre carro, falamos sobre tantas coisas. Mas você tem falado de Jesus? Ou no meio da conversa sobre futebol, sobre carro, sobre tantas coisas, você tem demonstrado sabedoria para as pessoas? Uma pessoa falar com sabedoria é aquela pessoa que ouviu, escutou, processou, analisou, estudou. E agora ela pode transmitir aquilo que ela pratica, aquilo que ela vive. E ela pode falar com autoridade. Quarto ponto é, nesse mesmo versículo 4, ele diz: a minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. A meditação. E no que você tem meditado? No que você tem gastado tempo meditando? Você tem meditado na palavra de Deus?
Ou você tem meditado nos ensinos da novela? Você tem meditado na fofoca que foi feita na rua? Ou você tem meditado naquilo que falaram lá no serviço? Num boato que você ouviu lá no serviço? Ou você tem meditado nas suas preocupações? Ou você tem meditado em tantas coisas naquela conversa que você viu lá no Facebook, na rede social? O que exatamente você tem gastado tempo na sua meditação? E quanto tempo você tem gastado na meditação da palavra de Deus durante o seu dia? Muitas vezes nós acordamos e aí a gente já acorda atrasado, já perdeu o horário, ou muitas vezes nós acordamos no horário, mas temos tanta coisa para fazer, estamos tanto preocupados com tantas coisas que temos para fazer, as crianças têm que estudar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho horário para cumprir, porque eu tenho conta para pagar, porque eu tenho que atualizar a informação, porque eu tenho que fazer isso. São tantas coisas que nós temos para fazer e muitas vezes nós deixamos as coisas de Deus de lado. Porque agora eu preciso cozinhar, porque agora eu preciso ir para o trabalho, porque agora eu preciso levar meu filho no médico, porque agora eu preciso fazer isso, porque eu tenho horário para cumprir, porque eu tenho tantas coisas. E quanto tempo você tem gastado na sua meditação e no que você tem meditado? Você tem meditado na palavra de Deus ou a sua meditação está naquela conversa na rede social? Eu vejo pessoas, eu converso com algumas pessoas e essas pessoas elas falam, olha, meu dia é tão corrido, eu não tenho tempo para... Puxa vida, eu gostaria de ter mais tempo para poder estudar. Mas e por que você não tem tempo? E aí muitas vezes eu olho para a pessoa e eu vejo que ela passa horas ali no celular vendo um videozinho. E muitas vezes eu vejo a pessoa com o celular na mão e ela está ali na rede social e ela passa minutos e minutos, horas no WhatsApp, na rede social, vendo tudo que está sendo postado aqui no Instagram e rede social, um monte de coisas, e ela passa horas ali. E você não tem tempo? O que você tem feito com o seu tempo? A boca fala do que o coração está cheio. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é do que o seu coração está cheio. E do que você tem enchido o seu coração? A meditação do meu coração. E o que você tem meditado? E o que você tem colocado dentro do seu coração? Aquilo que você coloca dentro do seu coração, a meditação do seu coração, é o que vai sair da sua boca. A boca fala do que o coração está cheio. E o seu coração enche através daquilo que você medita. E no que você tem meditado? Uma coisa leva a outra, um abismo leva ao outro. Se você tem gastado o seu tempo meditado nos vídeos que você tem visto na rede social e no WhatsApp, os vídeos que você recebe, se é esse o tempo que está tomando a sua meditação, é isso que você tem enchido o seu coração, é isso que vai sair da sua boca. E essa é a pergunta: no que você tem meditado? A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Você prestou atenção no que o versículo está dizendo? A boca fala do que o coração está cheio. A boca falará com sabedoria. Mas qual é a sua sabedoria? A sua sabedoria é de vídeos, é de rede social, a sua sabedoria é de futebol, a sua sabedoria é de carro, a sua sabedoria é de tantas coisas. Mas e a sua sabedoria da palavra de Deus? E a sua sabedoria da Bíblia? E aí nós voltamos à primeira pergunta: no que você tem meditado? No que você tem gastado tempo na sua meditação? E quanto tempo você tem meditado na palavra de Deus?
Eu sei que o seu dia é corrido. Eu sei que o nosso dia é corrido. Eu sei que tem tantas coisas para a gente fazer. Eu sei que tem, gente, eu tenho dia que eu olho, ainda mais nesses últimos dias, gente, eu falo assim, tem hora que eu queria ser 2, ou eu queria que o dia tivesse pelo menos umas 30, 36 horas. Porque você tem dia que você acorda, você não dá tempo de fazer tudo aquilo que você queria fazer, ou que pelo menos você planejou de fazer. Mas existe uma das coisas que exige uma palavra que chama-se prioridade. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? A sua prioridade, se você não tem bem definido aquilo que você quer, se você não tem definido as suas prioridades, meu querido, você vai passar horas com o celular na mão vendo videozinho, porque aquilo vai ser importante para você. E toma tempo. E quando você pensa que não, já foi 20, já foi 30 minutos, já foi 1 hora. Esse é meu terceiro livro que eu estou escrevendo. E eu preciso dizer para você, é fácil? Não, não é fácil. Se você pensa que eu tenho tempo para ficar sentado escrevendo, aliás, essa tem sido a minha oração. Senhor, me dá mais tempo. Eu estou trabalhando em mais 8 livros. E às vezes eu olho e falo assim, gente, tem dia que eu escrevo 10 minutos por dia. Tem dia que eu acordo 5 horas da manhã, meu corpo já virou 5, 5 e meia, aí eu acordo. 6 horas, é raro o dia que chegou lá para 7 horas e ainda estou na cama dormindo. Chegou lá para 5, 6 horas da manhã, eu acordo, levanto. A cama já esquenta, já não consigo ficar. Essa é a hora que geralmente eu estou sozinho, eu acordo, vou lá, faço meu chá, é a hora que eu vou sentar, vou fazer minha devocional e vou escrever. Aí eu vou preparar minhas coisas, depois eu vou trabalhar. Essa tem sido a minha oração de Senhor, me dá mais tempo, me dá condições, recursos para eu conseguir escrever, para eu conseguir envolver mais na obra. Eu não sei em que você tem gastado o seu tempo, eu não sei qual é a sua prioridade. Mas talvez seja a hora que você rever. Qual tem sido a sua prioridade? Senhor, eu tenho gastado tempo demais vendo vídeos. Eu tenho gastado demais tempo em conversas com algumas pessoas, em conversas inúteis com algumas pessoas. Eu lembro de uma vez a minha esposa, quando eu ia deixar as crianças na escola, principalmente a Melissa na escola, e aí ela ficava conversando com as amigas e aí depois ela voltava. Aí um dia ela chegou em casa e ela falou, olha, eu não vou gastar mais tanto tempo conversando com elas, porque são conversas que não agradam, e são conversas que não saem da gente. Muitas vezes nós somos essas pessoas que gastamos tanto tempo em conversas inúteis, em rede social, fazendo coisas inúteis, com o celular na mão, no WhatsApp, vendo vídeos inúteis. E quantos vídeos inúteis? Gente, o que me chega de vídeo inútil por dia? Tem vídeo que eu simplesmente pego, tem grupos, eu tenho alguns grupos, simplesmente eu nem vejo, eu só saio apagando. Então, se você quer falar, ou me manda mensagem direto, curta, rápido, objetivo. Pastor Jeremias, você sabe, de vez em quando manda uma mensagem, o vídeo já era, acabou. Porque nós perdemos muito tempo. Nós perdemos muito tempo em coisas inúteis. E muitas vezes, quando nós olhamos, nós eliminamos, deixamos tempo para as coisas importantes. A meditação do meu coração. E a meditação, ela requer tempo. Ela requer você estudar, você planejar. Ela requer, significa que você estudou. E ela requer tempo para você analisar. E a meditação é justamente o tempo que você gasta naquilo que você escutou, processando, analisando, conferindo aquilo que você escutou, para de fato isso se tornar um conhecimento. E aquilo que você... Quinto, a meditação do meu coração trará entendimento. E
E a minha pergunta para você é: a meditação sua, do seu coração, o salmista ele fala, a meditação do meu coração trará entendimento. E a minha pergunta é, a meditação do seu coração, ela traz entendimento ou ela traz confusão? A meditação do seu coração, aquilo que você tem meditado. Se você chegar aqui agora e for falar naquilo que você tem meditado, e mesmo que você tenha meditado na palavra de Deus, essa meditação, ela traz entendimento conforme o salmista ali está falando, ou ela traz confusão? Você entendeu o que eu falei? Vamos explicar isso melhor. Eu tenho alguns grupos aí na rede social, grupos evangélicos, grupos de pregadores, grupos de teólogos. De vez em quando eles postam mensagens, postam algumas imagens de algumas mensagens. E é interessante você analisar e você olhar as imagens que eles colocam. E eu observo algumas imagens. E a maioria das imagens que são colocadas lá, as fotos, frases que são colocadas, são aquelas frases motivacionais. Aí é uma foto com uma pessoa de uma Bíblia assim na mão, e aí lá está escrito, dentro de meia hora o seu telefone vai tocar e você vai receber uma boa mensagem. Se você crer, digita bem, ou curte aí. O teu telefone vai tocar e você vai receber uma bênção. Com outras frases. Você hoje foi liberado do céu uma vitória para você. E aí são esses tipos de frases que na hora que eu olho, eles recebem tantos comentários, umas 1000 curtidas. E aí 500 compartilhamentos. Mas uma das coisas que eu observo é que quando algumas imagens com um versículo bíblico e uma reflexão, essas não são curtidas. É 1, 2 curtidas, 10, às vezes nenhum compartilhamento. O que me leva a entender é o seguinte, o que a maioria das pessoas estão buscando é justamente esse tipo, eu quero é bênção, é vitória, e aí é que está uma questão, o que a maioria, e eu não estou criticando, o que a maioria das pessoas, o que a maioria de algumas igrejas, das igrejas, estão anunciando, não é a palavra de Deus. Eu gostei da palavra que ele falou. Que essa igreja, que ela se preocupa em falar a verdade, em falar e ver o que está escrito, e estudar o que está escrito. Essa não tem sido a preocupação de muitas pessoas e de muitas igrejas. A preocupação de muitas pessoas e de muitas igrejas é dar aquilo que o povo quer. E a maioria das pessoas, elas não estão indo para a igreja, ela não vai para a Bíblia, ela não vai para uma igreja para aprender o que a Bíblia está dizendo. Mas ela vai para ouvir aquilo que ela quer. E o que ela quer ouvir? Ela quer ouvir que tudo vai ficar bem, que ela vai ser rica, que ela vai ser abençoada, que Deus liberou uma vitória para ela, que você vai receber uma bênção. Se você crer, tem um amém. Mas espera aí. Esse é o evangelho que Jesus Cristo deixou? E aqui a pergunta, a meditação do seu coração, ela traz entendimento ou ela traz confusão? Porque o evangelho é confuso. O que Jesus prometeu? Qual é a mensagem de Jesus? Jesus disse, olha, meu reino não é desse mundo, eu não tenho onde dormir, não tenho onde reclinar minha cabeça, eu vim para que vocês tenham vida eterna, eu vim morrer na cruz para que vocês tenham vida. Se me perseguiram, perseguirão a vós. O servo não pode ser maior que o seu senhor. Em nenhum momento Jesus prometeu uma vida boa. Em nenhum momento Jesus prometeu, olha, se você me aceitar, eu vou te dar uma vida boa. Em nenhum momento. É o contrário. Pelo contrário, ele diz, olha, se eles me perseguirem, vão perseguir você. E esse é o ponto. Qual é o evangelho que tem saído da sua boca? O seu entendimento. Primeiro, a sua meditação, ela traz esse entendimento, o entendimento do verdadeiro evangelho, da verdadeira mensagem de Jesus? Ou ela traz essa confusão que nós estamos vendo por aí?
de pessoas que entendem que venha para Jesus que a sua vida vai melhorar? Isso é confusão. Esse não é o Evangelho de Jesus. Humanamente, eu gostaria que melhorasse. Humanamente, eu gostaria que fosse tudo mil maravilha. Que você não tivesse problema nenhum. Humanamente, eu gostaria que você tivesse seu emprego dos sonhos. Estude, vá para uma faculdade, curse, faça um curso, preste um concurso, sei lá, se qualifique. Humanamente, eu gostaria, desejo para você o melhor emprego do mundo, um ótimo patrão, um ótimo chefe, um ótimo encarregado. Mas infelizmente as coisas não são assim. Principalmente porque esse reino, esse mundo, ele jaz no maligno, ele está sob o domínio de Satanás. E quando as pessoas que estão a serviço de Satanás souberem que você é cristão, que você segue ao único e verdadeiro Deus, elas vão ver com você como inimigo e elas vão fazer de tudo para acabar com a sua vida. Elas vão te encostar na parede, elas vão te perseguir. E foi isso que Jesus Cristo disse: se perseguiram, perseguiram a vós. Eu não sei como está a sua vida nesse mundo, não sei como está a sua vida hoje. Talvez você está aqui atribulado porque no seu trabalho, porque onde você está, na sua rua, seus vizinhos estão, você está com problemas justamente porque você tem sofrido perseguições, você está com problemas, não sei qual é a sua vida. E muitas vezes nesse momento de dificuldade nós temos essa tendência ou esse pensamento de muitas vezes nos basear e procurar esse evangelho confuso, ou muitas vezes até querer questionar Deus, porque nós estamos vendo que eles são abençoados e muitas vezes não. Está tudo certo para ele, para mim não. Eles não têm problema e eu tenho problema. É um problema atrás do outro. E muitas vezes nós temos essa tendência de olhar para esse evangelho confuso. E nós temos a tendência muitas vezes de querer até mesmo clamar a Deus: Deus, por que dá certo para ele e não dá certo para mim? Por que ele tem o emprego do sonho e eu não? Eu estou te servindo, eu estou na igreja, eu sou fiel, sou firme, sou dizimista, estou te buscando, estou abandonando minha vida de pecado. E por que dá certo para ele e por que para mim não? Muitas vezes nós temos a tendência, o pensamento, uma tendência, uma inclinação de querer se basear por esse evangelho confuso. Mas eu digo para você, não se baseie nesse evangelho. Esse não é o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Ele traz entendimento, esse evangelho, ou ele traz confusão? E essa é a pergunta. A meditação do seu coração, ela tem trazido entendimento do verdadeiro evangelho, do verdadeiro Jesus Cristo, ou ela traz confusão? Quem é Jesus Cristo para você? Jesus Cristo é aquele camarada que morreu na cruz e ele vai agora, você vai encostar na parede e ele vai dar tudo aquilo que você quer? Conforme tem pregado aí fora? Que vai te liberar a bênção, vai te liberar a vitória, que vai te dar. Ou Jesus Cristo é o Rei, Filho de Deus, Rei que morreu na cruz do Calvário por você e deu a vida por você. Você quer ser sábio? Característica de você sábio? Entregue sua vida para Jesus. Ouça, escute as suas palavras, escute os seus ensinos. Tenha tempo para meditar. Tire tempo, reserve tempo para meditar nas suas palavras, nos seus ensinos. Quanto tempo você tem dedicado na meditação da palavra? Se você não tem dedicado 5, 10 minutos, talvez seja a hora de você estabelecer algumas prioridades, rever as suas prioridades. Talvez seja a hora hoje à noite de você olhar e falar: Senhor, eu tenho gastado tempo demais em conversas inúteis.
Eu tenho gastado tempo demais em comparações. Eu estou cheio de problemas, eu estou cheio de dificuldades, Senhor, mas eu tenho muitas vezes me comparado a sua palavra com esse evangelho confuso que está sendo pregado por aí, e eu tenho questionado muitas vezes o porquê algumas coisas não acontecem na minha vida. Mas Senhor, hoje eu não quero, a partir de hoje eu não quero mais saber desse evangelho confuso, eu quero saber o verdadeiro teu entendimento. A partir de hoje eu vou tirar 10 minutos por dia para me dedicar realmente ao estudo da tua palavra, para me usar, para me guiar, para me ensinar os caminhos que eu devo seguir. E quais são os caminhos que você tem usado? E quanto tempo você tem dedicado na meditação desses caminhos? Quanto tempo você tem dedicado? Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Mesmo diante de tantas dificuldades que nós temos passado, mesmo diante de tantas lutas, mesmo diante de uma pandemia, tantos problemas, tantas pessoas perdendo emprego, nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar o alimento. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nesse momento, ó Pai, eu quero colocar a minha vida, a vida de todos os meus irmãos aqui presentes, diante de Ti. Assim como o salmista diz, ó Pai, eu quero pedir a Ti. Incomode o nosso coração para que nós realmente possamos ter tempo para escutar a Tua palavra, que nós possamos ter tempo para meditar na Tua palavra, que nós possamos ter tempo, ó Pai, para dedicar, que nós possamos ter prioridades no nosso coração, estabelecidas no nosso coração, e que essas prioridades, ó Pai, elas possam ser voltadas para Ti. A Tua palavra diz que se alguém necessita de sabedoria, peça. Nesse momento queremos pedir, nos dê sabedoria para que possamos entender de fato a Tua palavra. Nos dê sabedoria aqui para que possamos, ó Pai, realmente entender aquilo que nós temos dedicado, aquilo que nós temos estudado, naquilo que nós temos meditado. E nos incomode, ó Pai, para que realmente nós possamos dedicar e ter tempo para meditar na Tua palavra. E não deixe, ó Pai, que simplesmente essa palavra possa ser simplesmente mais uma meditação, mas que nós possamos, cada um dos meus irmãos aqui, ó Pai, que nós possamos colocar isso em prática. E que realmente essa meditação do nosso coração, ela possam ser palavras de sabedoria para as pessoas que estão aí fora e que precisam tanto ouvir a Tua voz, para que a cada dia nós possamos ser mais semelhantes a Ti, prontos, Pai, para anunciar a Tua palavra. É no nome do Seu Filho que eu te peço, Deus.